Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava de chegar aqui e dar boa noite para você que nos acompanha na live e bom dia, boa tarde ou boa noite para quem assiste depois. Afinal de contas, Chave do Enem está aqui no canal da Educação Adventista Brasil, disponível para você 24 horas por dia depois, declaro, aqui do nosso lançamento na live. Para você que é do primeiro ano e está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu vim aqui só para explicar um pouquinho como vai funcionar a nossa dinâmica. Hoje, então, nós começamos com as aulas. Semana passada foi dica de estudo, como vai funcionar o nosso programa. Mas, para que você comece bem e relembre, hoje nós começamos com linguagens. Teremos língua portuguesa, teremos depois literatura e, fechando a nossa noite, teremos inglês. Depois que acabar a nossa live, o simulado aparecerá para vocês lá no Eclass. Para quem nos acompanha no Eclass, aparecerá lá. Então, nós abrimos o simulado hoje e fechamos na semana que vem, antes de começar a segunda aula, que é matemática. Semana que vem, antes de entrar no ar a nossa aula de matemática com o professor Gabriel, você vai ver a correção do simulado de linguagens. Então, entendeu? Você vai ter aula agora, depois faz o simulado durante a semana, comecinho da semana que vem você vê o resultado do seu simulado e depois continua com matemática. Entendeu a dinâmica? E assim, semana que vem abrimos, depois da live, depois da aula, o simulado de matemática, na outra semana, correção e aula de ciências da natureza. Pegou o jeito aqui? Então, primeiro ano, seja bem-vindo, não quero mais tomar seu tempo. Depois da vinheta, começa então as nossas aulas do Chave do Enem 2025. Um abraço e nos vemos por aí. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e estaremos juntos aqui nessa jornada, junto com o Chave do Enem, revisando alguns conteúdos para que você possa ir bombar no seu vestibular, no Enem e também, obviamente, nas suas avaliações durante esse ano, certo? Preparados para mais essa aula? Então, nesse primeiro momento, nesta semana, nós trabalharemos alguns conteúdos para revisar alguns conceitos que você já está estudando. E aí, na semana que vem, nós estaremos fazendo a resolução de algumas questões, ok? O que a gente tem para nossa aula de hoje? Nós vamos trabalhar tipos de linguagens, então ali do módulo 1 da sua apostila, mais ou menos ali a página 8 em diante, variações de linguagem, módulo 1, página 20. Então é só você pegar a sua apostila e ir acompanhando junto comigo. E também interpretação de texto, módulo 1. Para facilitar, para você entender que nós estamos ali, ó, juntinho com o conteúdo da sua apostila da CPB, você pode pegar a sua apostila, que você vai ver, inclusive, recortes hoje nessa aula, para você entender que esse conteúdo está dentro da sua apostila, ok? Então, vamos para a nossa primeira aula. Tipos de linguagem, né? Então, a gente já sabe que quando a gente constrói algum tipo de texto, que pode ser de variados tipos de linguagem, né? Nós podemos ter ali a utilização da linguagem verbal, da linguagem não verbal, acho que até aqui isso não é muita novidade para vocês, e também, talvez essa seja uma palavra nova para você, da linguagem sincrética. Poxa vida, o que será que é isso? Quando você mistura, você faz um pouquinho de, você tem naquele texto um pouquinho de linguagem verbal e de linguagem não verbal. Então, a linguagem verbal, obviamente, é aquela que a gente constrói fazendo uso da fala e da escrita. E a linguagem não verbal é aquela que você constrói através de fotografias, de figuras, de desenhos e de outros tipos de expressões corporais, como a dança, gestos, que não envolvam a língua falada e nem escrita, tá? E sempre que a gente for se comunicar, querendo a gente ou não, a gente utiliza ou um tipo de linguagem, ou a verbal, ou a não verbal, mas muitas vezes a gente também faz a utilização dessas duas coisas ao mesmo tempo.
Por exemplo, quando eu estou falando agora aqui contigo, eu não estou só falando, né? Você está vendo as minhas expressões faciais, os meus movimentos. Isso também comunica, isso também é um tipo de linguagem, ok? E aí a gente chama isso de linguagem sincrética ou também mista, tá bom? Então, coloca aí no seu caderninho essa palavra que talvez seja nova para você, tá bom? Bom, mas para a gente ler bem, compreender bem, se expressar bem, além da escolha do tipo de linguagem que a gente vai utilizar, a gente também vai fazer construções de sentido por meio de dois tipos de sentidos que são possíveis dentro da nossa língua: o sentido denotativo e o sentido conotativo. Sabe aquele famoso sentido figurado, sentido próprio? Pois é, ele também pode ser chamado assim. Então, sentido denotativo seria o sentido próprio, literal. E o sentido conotativo é o sentido figurado. Quais são as diferenças entre eles? Então, dá uma olhadinha aí na sua tela, ó. O sentido denotativo, ele tem um sentido real, uma única interpretação, não depende do contexto para que você compreenda o que aquela palavra significa, tem um sentido comum, impessoal, objetivo e também ele é mais utilizado em textos informativos. Por que isso acontece? Porque se eu vou ler alguma coisa para me informar, eu não posso ficar na dúvida, né? Mas será que pode ser isso ou pode ser aquilo? Que é o que normalmente acontece no sentido conotativo. Então, eu tenho uma palavra, uma expressão que pode ter mais de um significado. E o que vai dizer o significado que isso tem é justamente o contexto, né? Então, o sentido figurado ele tem várias interpretações. O sentido é definido pelo contexto. Ele é mais expressivo, mais pessoal, porque de repente para mim aquilo tem um significado, para o outro tem outro, um pouco diferente. Por isso mesmo, ele é subjetivo e ele é usado mais no texto literário, ok? E aí a gente tem que entender que dependendo do gênero textual que nós estivermos lendo, há uma grande probabilidade de eu ter apenas um tipo de sentido ou outro. E também, dependendo do gênero, eu posso ter a mistura dos dois. Por exemplo, numa crônica, né? Eu vou ter palavras no sentido denotativo e conotativo. Agora, numa receita médica, não tem como ter sentido conotativo, porque imagina, se eu vou ler a receita e uma pessoa interpreta que precisa ser usado de uma forma e outra de outra, vai dar muita confusão. Então, não tem como. Então, dependendo do gênero textual, também a gente vai fazer a escolha das palavras para construir os sentidos, ou dentro mais do sentido conotativo ou denotativo, e também em textos mais literários, obviamente, vai haver essa mistura entre eles, ok? E uma outra coisa também que nós precisamos ficar ligados em relação à construção dos sentidos é a variação de linguagem. Poxa vida, então significa, professora, se tem uma variação de linguagem, que não existe uma única forma de dizer as coisas? Não. Isso tudo que vai moldar as suas escolhas é justamente a situação que você está vivenciando, o gênero textual, o seu grau de escolaridade e N questões para você escolher falar ou escrever de um jeito ou escolher o falar de outro jeito, né? E aí essas variações, elas podem acontecer em vários níveis. Então nós temos a variação de estilo, a variação da faixa etária, então dependendo da idade que a pessoa tem, ela vai utilizar palavras diferentes ou se apropriar, por exemplo, de diminutivos ou aumentativos. As crianças, normalmente, elas vão usar mais assim, ai, que lindinho, né? Não que nós adultos não possamos usar, mas é mais característico delas e palavras mais simples. Conforme a gente vai crescendo, o nosso grau de escolaridade vai aumentando, obviamente a gente vai incorporando novas palavras e também isso está relacionado à variação de linguagem. Tem também a variação de linguagem histórica. O que isso quer dizer? Eu acho que você já deve ter vivido um pouquinho e deve perceber que talvez a tua avó
têm uma linguagem, às vezes, um pouco diferente da sua, né? Então, usa palavras diferentes. Eu me lembro que a minha avó, por exemplo, quando ela ia falar de alguém bonito, ela dizia assim, nossa, que pão. Imagina você falar isso no teu grupo de amigos hoje. Que pão. Não, né? Por quê? Isso daí é uma expressão que é típica lá da época que minha avó era jovem e que hoje não se usa mais. Então, isso é uma variação histórica, né? E tem tantas outras, né, variações históricas que ocorreram ao longo aí do uso da nossa língua portuguesa. Tem também variações que estão relacionadas à condição socioeconômica. Isso mesmo, isso que você está ouvindo, isso também acontece, tá? Então, expressões que são usadas, palavras que são usadas que demonstram o tipo de nível socioeconômico que a pessoa tem, tá? Não quer dizer também, tá, gente? Isso é uma coisa importante de se dizer, que uma pessoa que é rica só pode se utilizar de palavras ou expressões de tal tipo. Não, daí também depende muito da questão do estudo, do interesse de cada um, ok? A gente pode ter uma pessoa de uma classe mais baixa, né, socialmente, mas que gosta de ler, que estuda bastante e que vai se apropriar também de um nível de linguagem diferente das pessoas, talvez, ali com quem ela convive, ok? Então, não é nada assim determinante, tá? Mas, se a gente fosse olhar assim numa generalização, normalmente existem essas regularidades dentre esses grupos todos aí que eu tô falando. Faixa etária, socioeconômica, escolaridade. Temos também o jargão, né, que são expressões típicas de uma determinada profissão. Então, você vai ao médico, né? Então, o médico, obviamente, deveria ter um pouco mais de sensibilidade de falar com as pessoas normais, como nós, sem usar esses jargões, né? Mas entre eles vão utilizar expressões que são típicas da área deles, não só o médico, qualquer profissão. Alguém da área da tecnologia vai utilizar aquele monte de palavras e expressões que também são típicas da profissão deles. Então, a gente chama isso de jargão, tá? E as gírias também são expressões de uso coloquial que são próprias de determinados grupos sociais, tá? Que eu acho que você, como adolescente, talvez dentro do seu grupo, dentro das concepções que vocês têm, vocês devem ter palavras que são típicas daquele grupo, ok? E para que você compreenda bem aquilo que você vai ler, você precisa ter esse nível de conhecimento também, tá? A gente não pode achar que, apesar da gente usar a língua portuguesa para se comunicar, existem essas diferenciações, né? Tem as variações também geográficas, que também podem ser chamadas de territoriais. Então, alguém que mora aqui no sul do Brasil, né, vai usar palavras diferentes de alguém que mora em outra região, né? E até não só palavras, mas até relacionada muitas vezes a sotaque, né? Então, leite, aí outra região fala leite, mandioca, aipim. Então, são variações típicas também relacionadas aí ao território, ao lugar onde a pessoa mora, ok? Isso não quer dizer que está certo esse jeito de falar ou errado. O que vai determinar o certo e o errado? Todas aquelas questões ali que eu falei no início. Então, em que situação comunicativa eu estou? Para quem eu estou falando? Quando eu estou falando? Se for uma escrita, né? Para onde eu estou escrevendo? Então eu não posso usar a linguagem da internet. Pode, usa lá na tua conversa de bate-papo, lá dentro do WhatsApp, de repente. Não sei se você se comunica usando TikTok, né? Instagram. Mas o que não pode acontecer é você trazer essa forma, por exemplo, de escrever, ou se fosse um outro exemplo, de falar, para dentro de gêneros textuais que não estão dentro daquela situação comunicativa, entendeu? Então, você pode fazer uso de gírias, você pode fazer, de repente, uso de expressões que são típicas de uma faixa etária, até mesmo de variações históricas. Tudo vai depender
de como, quando, onde e por que você vai fazer esse uso, ok? Se você tiver esse cuidado e essa atenção, tá tudo certo. E existem muitas questões no Enem, nos vestibulares, que trabalham muito bem essa questão. Então, se você só tiver na sua cabeça assim, ó, só existe um único jeito de falar e escrever, talvez você erre uma questão do Enem, por exemplo, tá? O que você vai ter que levar em consideração para dizer, ó, isso está certo, isso está errado? Toda essa situação comunicativa que eu falei para vocês, ok? Então, terminamos por aqui. Nos encontramos na semana que vem para a resolução das questões relacionadas a esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, coloca aí no chat, ok? Se você que é do primeiro ano assistiu pela primeira vez hoje o Chave do Enem, não assistiu semana passada a nossa live que fazia toda a explicação do funcionamento do Chave do Enem, volta lá na internet, dá uma olhadinha que está lá gravado. E assim você tira todas as suas dúvidas. Um abraço, sucesso para você! Olá, pessoal! Aqui é a professora Nair e nós estamos aqui para começar o nosso ano letivo de 2025. Que bom que você está aí conectadinho com o Chave do Enem, esse programa, né, que visa prepará-lo melhor para os vestibulares, para o próprio Enem. E olha, te chamo para vir junto comigo, ok? Nós estaremos aí ao longo do ano conversando sobre as diferentes escolas literárias que nós temos dentro da literatura brasileira e também conversando aí sobre questões de vestibulares, questões de Enem. Então eu te convido para ficar comigo até o final desta aula, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que temos para hoje. Bom, nós vamos começar então com o módulo 1 da apostila de literatura. Lembrando que sempre nós utilizaremos aqui nas nossas aulas a literatura, perdão aí, hein? A apostila de literatura, ok? Que é o material da CPB, beleza? Então, você vai perceber também que todos os slides que eu vou usar aqui, eles estão o quê? Dentro com o conteúdo, né, que nós encontramos na nossa apostila de literatura. Combinado? Então, olha, o primeiro capítulo vai falar dos estudos da literatura. E aí, eu convido você para nós fazermos o quê? Uma viagem no tempo. Vem comigo. Vamos lá na pré-história. Veja só. Na pré-história, a gente ainda não tinha a literatura propriamente dita. Então, como que eram feitos os relatos? Imagina que um grupo de homens saíram para caçar uns mamutes, ok? Quando voltam, eles querem relatar, querem contar aquilo que havia acontecido. E isso, então, era feito de forma oral. Aí, num determinado momento, alguém fala assim, puxa, eu poderia desenhar. E aí, então, ele vai desenhar ali nas cavernas as ações, aquilo que aconteceu e, claro, dando uma enfeitada sempre. E aí a gente pode dizer, professora, mas começou a literatura desse jeito? Sim, pessoal, a literatura começa desse jeito. E, claro, ela, com o passar do tempo, ela vai passando por um processo de evolução. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que é literatura? Olha que bacana essa definição que a gente tem aqui. Literatura é a arte, né? E se entende como arte o quê? Todo tipo de linguagem que é a arte da palavra. Então, quando nós vamos para a definição de literatura, literatura é isso, é a arte por meio da palavra. E olha que interessante isso também, quando você assiste a uma apresentação de dança, quando você ouve uma música, quando você visita um museu, que você vê ali a exposição de obras de arte, tanto na pintura quanto na escultura,
quando você vai ao teatro. Isso é arte, galera. Tudo isso faz parte da literatura. E aí tem essa definição aqui, ó. A arte é a forma de manifestação da expressão. Da expressão o quê? Humana, produzida a partir da sensibilidade do indivíduo para perceber, ordenar e criar, interferido no contexto social, político e cultural. Então vejam que a arte, ela tem um papel importantíssimo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por quê? Porque ela vai trabalhar, né, dentro desses diversos contextos nos quais nós estamos inseridos. Então vai ser uma forma, né, de sensibilizar-nos com o sentido de criação, com o sentido de interferir dentro do contexto social, beleza? E antes mesmo de dominar a escrita, como eu disse anteriormente, por isso que a gente fez a viagem até, né, a pré-história, o homem expressou e interpretou o mundo em que vivia pela linguagem da arte. Olha que interessante, né? Nós sabemos, eu acredito que você conhece, sabe de quem é essa pintura aqui? Essa pintura é de Michelangelo e ela está ali na Capela Sistina, né, em Roma, tá? E é a criação de Adão. Olha que cena linda. Isso aqui, gente, é arte, é a manifestação humana, né? A fim do quê? De nos sensibilizar, de fazer-nos nos envolver com aquilo que nos rodeia. E aí a gente, como eu disse antes, a literatura nada mais é do que a arte em palavras. De onde é que vem essa palavra literatura? Ela vem do latim, litera, e significa letra. E é definida, como eu disse também, a arte das palavras. No entanto, a gente agora pode pensar aqui um pouquinho mais, de forma mais ampla, ela é um meio universal de comunicação, uma forma de expressão da sociedade. Ela é uma manifestação artística, assim como a pintura, a escultura, a música, e tem as palavras como matéria-prima, tá? Então veja que a literatura tem as palavras como matéria-prima. E olha que interessante, até o século XVIII, nós tínhamos um conceito de que literatura ela fazia parte apenas da poesia, ou seja, todo o texto poético era literário. E aí, a prosa não era considerada como texto literário. E a partir do século XVIII, tá, que isso aí é um estudo mais para frente, quando a gente falar aqui de romantismo, a partir do século XVIII, então é que nós vamos ter esse conceito, né, de que prosa também é literatura. Ok? Faz parte da literatura. O que é a prosa? Ai, professora, eu não lembro o que é prosa. São aqueles textos, queridos, escritos em formas de parágrafo, tá? Parágrafos, beleza? Bom, e aí a gente tem, então, um cara famosíssimo, que eu acredito que você já tenha ouvido falar dele em algum momento, que é o Aristóteles. O Aristóteles foi um filósofo grego e ele conceituou a literatura como sendo mimese ou mimesis, tá? Nós podemos pronunciar, né? Existem duas formas de pronúncia, mimese ou mimesis, que significa imitação. Então, segundo Aristóteles, a literatura é, né, a arte que imita a realidade por meio da palavra. Não é lindo isso, gente? Olha que definição maravilhosa. A literatura é a arte que imita a realidade por meio da palavra. E, claro, não ficou somente nesse conceito que Aristóteles deu. Não, não, vem comigo, olha aqui, ó. Tá juntinho aí? Continua aí, beleza? Com o passar do tempo, foram surgindo os outros conceitos para o que é literatura. Olha o que Voltaire, né, um sociólogo francês, tá? E diz pra gente: literatura é a arte de usar a linguagem para transmitir conhecimento. Literatura é a arte de usar a linguagem para transmitir conhecimento. Vai gravando tudo isso aí, ok? Porque antes de você entrar propriamente nas escolas literárias,
a gente precisa primeiro entender o que é literatura, certo? Olha o Tolstói. O Tolstói, ele é um escritor russo, e ele diz assim, ó, literatura é a arte de usar a linguagem para contar histórias. E depois nós temos o James Joyce, tá? Que diz, literatura é a arte de usar a linguagem para explorar o eu, ok? Então vejam, para explorar o eu. Então, professora, literatura está relacionado com subjetivismo? Claro, gente. Se eu tenho que explorar o eu, né, uma forma de explorar o eu, é claro que tem o subjetivismo, tá bem? E a literatura, você viu ali na definição de Tolstói? Ela também transmite, ou melhor, desculpa, na de Voltaire, ela também transmite o quê? Conhecimento. E o Tolstói vai dizer que ela é a arte de contar histórias, né? Aí a gente tem que pensar assim, olha, literatura, por mais que ela vai trabalhar com esse contexto, né, dentro desses conceitos que nós acabamos de falar aqui, a literatura, ela é ficcional, tá, gente? Toda obra literária com a qual você se deparar, que você for ler, é ficcional. Nunca se esqueça disso. Mas, professora, mas você acabou de falar que ela, né, e como segundo Aristóteles, ela é a arte que imita a realidade. Olha a palavrinha aqui, o verbo imita. Não quer dizer que é igual, beleza? Imita. Então, literatura sempre é ficcional. Bom, e claro, um texto literário, ele sempre vai trabalhar o quê? Com a conotação, né? Nós sabemos que a conotação é o sentido figurado, não é o sentido real, ok? E então, nós temos aí, né, em virtude disso, os autores, eles conseguem trabalhar com subjetividade, eles vão trazer múltiplos significados para uma mesma palavra. Essa palavra também, ela pode, né, uma palavra pode apresentar ambiguidade, você sabe, né, que a ambiguidade é duplo sentido. Então, nós temos aí todos esses, né, essa produção de efeitos estéticos, certo? Que nos permitem entender melhor a nós mesmos, nossas ações e a sociedade na qual vivemos. Então, o texto literário, além de apresentar todas essas características que eu acabei de mencionar aqui, ele também vai se apropriar o quê? Das figuras de linguagem, das figuras de estilo ou figuras retóricas, que é um assunto para uma próxima aula, beleza? E aí nós temos que falar ainda sobre as funções da literatura. Gente, a literatura não existe por existir, tem funções, tá? Então, o autor, ele vai ter um olhar atento sobre o mundo que o cerca. E esse olhar atento sobre o mundo que o cerca permite o quê? Que esses textos, né, essas obras, esses escritos feitos por esses autores, eles têm o quê? Um propósito, ok? Nada é escrito por acaso. Então, eles têm um propósito e esse propósito é expresso por meio dessas diferentes funções da literatura que são 4, beleza? Bom, a primeira é a função cognitiva, que tem como o quê? Função transmitir o conhecimento. E vem do grego essa palavra, né? Agnição, cognição, que significa conhecimento. E essa função, ela se refere à aquisição do conhecimento. Então, veja, essa é uma das funções da literatura. Transmitir o conhecimento, ok? Então, nós vamos adquirir, né? Nós vamos nos apropriar desse conhecimento por meio da literatura. E aí, claro, nós temos como exemplo aqui os textos escritos no período ali da escola literária chamada quinhentismo, que são as cartas de Pero Vaz de Caminha. Depois você vai estudar melhor sobre isso, a gente vai conversar sobre isso também. A segunda função da literatura é a função estética, chamada também de harmônica, que é o quê? A função aqui é gerar em nós uma admiração pelo belo. E aí a gente vai lá em alguns autores, né, como Olavo Bilac, que é um escritor da escola literária do parnasianismo, e devido à habilidade de compor poemas com rima, ritmo e métrica perfeitos,
Isso vai fazer o quê? Despertar em nós, né, uma admiração pelo belo. Porque quando a gente lê um poema, você sabe que ele vai ter rima, vai ter métrica, vai ter sonoridade, certo? Às vezes pela repetição de uma mesma letra, né, de uma rima, ok? E aí a gente também tem o Guimarães Rosa, que é conhecido como o pai do neologismo, isto é, o Guimarães Rosa ele faz parte da terceira geração do modernismo, que também é uma outra escola literária, sobre a qual nós conversaremos aí futuramente, e ele tinha a capacidade de criar um vocabulário novo, por isso chamado de neologismo, e isso fazia com que as suas obras tivessem, né, fazem com que as suas obras tenham, certo? Características peculiares, únicas desse autor Guimarães Rosa. Terceira função da literatura é a função social, que é também chamada de engajamento, que é realizar críticas sociais e políticas, tá ok, gente? Então vem do grego e significa comprometimento. Se os autores têm um comprometimento, significa que eles têm o quê? Um engajamento com o contexto, né, social no qual nós estamos inseridos. Aí, quando a gente fala de engajamento, o que eu posso entender com isso? Que a literatura ela tem essa função de apresentar um retrato da realidade, no modo de descrever, no modo de criticar, no modo de ironizar ou satirizar problemas da nossa sociedade. Quando isso ocorre, nós podemos denominar a nossa literatura de literatura engajada. E aí eu tenho aqui como exemplos Navio Negreiro, do Castro Alves, que ele vai trazer esse poema, ele foi escrito no período da escravidão, e ele vai retratar justamente o tipo de tratamento que os escravos recebiam ali dentro do navio negreiro. O Curtiço, do Aloysio de Azevedo. Nós temos também Memórias Póstumas de Brás Cubas e nós temos Vidas Secas de Graciliano Ramos. E por fim, nós temos a função catártica, que é a catarse, né, chamada também de onírica, que é liberar o quê? As emoções e sentimentos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez você já leu alguma obra literária, algum texto literário e você chorou? Ou você riu? Eu me lembro que quando eu li uma obra, O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, eu li essa obra no ônibus. Gente, eu ria. E quem estava ali no ônibus pensava assim, nossa, é louca. Por quê? Porque a literatura tem essa finalidade, gente, tem essa função que é mexer com as nossas emoções, mexer com os nossos sentimentos. Não tem como você ler um texto literário e não sentir nada. Aí vai ver que tem alguma coisa errada, viu? Ninguém aqui é de pedra, né? Todo mundo aqui tem esse lado emotivo, tá? Então, o texto literário, quando a gente trabalha com a função catártica, ele tem essa função, né, de mexer conosco, ok? E aí nós temos como exemplo, né, os diferentes textos literários que você, claro, vai se deparar aí no seu dia a dia. Bom, aí nós temos linguagem literária e não literária, tá, galerinha? A linguagem literária, o texto tem as suas características, que o sentido conotativo, as figuras de linguagem, permitem, né, as quais permitem e ampliam os diferentes significados. E eu trouxe aqui um poeminha do Contra, do Mário Quintana, que diz assim, ó, todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Então, você deve estar pensando, peraí, professora, eu não entendi nada desse poema. Claro, essa é a finalidade, né? Nós fazer com que nós paremos e pensemos, reflitamos sobre aquilo que estamos lendo. Lembra? Mexer com as nossas emoções, desenvolver em nós o senso crítico, ok? Então, vejam, todos esses que aí estão. Há indícios de que esse poema ele foi escrito no período da ditadura. Então, leva-se a pensar que o autor do poema, naquele momento, estava passando por algum tipo de dificuldade em relação até ao contexto histórico no qual ele estava inserido, Mário Quintana. E aí, todos esses que aí estão, esses que, de repente, estavam atravancando. O que é atravancar? Dificultando, né, alguma coisa na vida dele, tá? Eles passarão. Perceba que passarão aqui pode ser um verbo, no sentido de que eles vão passar e eu vou continuar. E eu passarinho. Passarinho é no sentido assim
como é que eu vou dizer para vocês, da condição dele de não ter nenhuma ação, de não poder reagir naquele momento, certo? Como também pode dizer assim, olha aqui o outro sentido para esse poema. Pode dizer assim, tudo bem, estou passando por essa dificuldade, mas eu vou vencer. Olha que lição para nós, né? Mexendo aí com a nossa reflexão, beleza? E eu trouxe aqui para fechar a nossa aula de hoje a linguagem não literária, que é o oposto da linguagem literária. A linguagem não literária ela vai ter o sentido denotativo, que é o sentido real. Então você lê uma notícia, você lê uma reportagem, você lê um artigo científico e você vai se deparar com essa linguagem denotativa, que permite um sentido específico para a leitura, né? Então as palavras elas não vão apresentar ambiguidade, não vão apresentar diferentes interpretações, não. E eu trouxe aqui como exemplo, ó, lei que protege animais de circo ficou na gaveta, tá? Então você lê essa manchete da notícia ou da reportagem e você entende, não fica espaço, né, para que você tenha aí diferentes interpretações. Beleza? Galerinha, espero que você tenha curtido a nossa aula, tá bom? E eu espero vocês, tá? Para o nosso encontro no dia 20, que estarão aí liberados para vocês as questões do simulado de literatura do Chave do Enem. Então não se esqueçam. E a gente se encontra logo, logo para corrigir as questões. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, galera! Hey everybody, welcome to Chave do Enem, Língua Inglesa. Eu sou a Teacher Vivi e estou aqui para auxiliar você a ter sucesso no seu vestibular, na prova do Enem. Lembrando você que está chegando agora que para o nosso estudo temos a apostila da CPB como apoio. Portanto, vem comigo porque nós vamos iniciar então o nosso primeiro conteúdo da nossa primeira aula do Chave do Enem 2025. Bora lá, galerinha, o que temos para hoje? Hoje a teacher vai enfatizar com vocês a importância do Reading Tips. Isso mesmo, você ali na sala de aula já viu algumas dicas super importantes para o estudo da língua inglesa. Como ler um texto? Mas, teacher, e se eu não tenho tanto conhecimento assim, tanto vocabulário? Como que eu faço para traduzir, para entender, para compreender um texto e responder as perguntas do Enem ou do vestibular ou até mesmo da minha prova de inglês? Então, cola em mim, porque eu vou te dar dicas de como ter sucesso nas leituras dos teus textos e responder então de forma assertiva. Combinado? Que mais? What else, teacher? Temos ainda Language in Use. Isso mesmo. Nós estamos vendo ali no módulo 1 da sua apostila o uso do Simple Present. Isso mesmo, o presente simples. E qual é a importância do presente simples para a sua prova? A gente também vai falar sobre isso. E ainda sobre os advérbios de frequência, conhecido como Frequency Adverbs, certo? Então vem comigo porque eu vou começar falando um pouquinho mais sobre dicas de leitura. Pessoal, quando você abrir a sua prova do Enem, por exemplo, você vai ter ali um texto que normalmente é um parágrafo não longo, parágrafo até que curto, e pode ser um texto jornalístico, informativo, pode ser letra de música, pode ser tirinhas, pode ser até mesmo uma propaganda. Então, como que você vai ler esse texto? Como que você vai se organizar para que você compreenda passo a passo em como resolver a questão? E a primeira dica que eu deixo para você, pessoal, é pre-reading. O que é o pre-reading? É a pré-leitura. Sabe quando você abre o seu texto, bate o olho nele e pega as principais informações, que são: qual é o título desse texto? Ele tem título? Qual é a fonte desse texto?
E aí, será que ele tem figuras, gráficos? Quais são as informações que, ao bater o olho no texto, eu já consigo compreender do que se trata? Ok? Essa é a primeira coisa. E depois desse pre-reading, qual é o próximo passo? Você vai para a pergunta, exatamente. Então, você vai bater o olho no texto, vai pegar algumas informações e já vai direto para a pergunta, tá bom? Então, na pergunta, principalmente quando você for fazer a prova do Enem, você vai perceber que ele já adianta para você o que é o foco do texto. Aí, uma vez você sabendo qual é a pergunta que você precisa responder, você volta para o texto e vai para a segunda parte, que nós chamamos então de skimming. O skimming, ele é um processo muito importante também na leitura do texto, porque é aquela leitura dinâmica, onde você vai passar o olho, destacando as palavras repetidas, ok? Destacando ali os pontos importantes do texto e já levantando algumas perguntas referente às partes importantes desse texto. Eu sempre recomendo também que neste processo de skimming você leia as primeiras partes de cada parágrafo, a primeira sentença de cada parágrafo, né, que chama-se tópico frasal. Ali você vai saber qual é o foco de cada parágrafo. E depois desse processo, então, você volta para a pergunta para ter certeza qual é a intenção do autor e faz o último processo de leitura que nós chamamos de scanning. Como o nome já diz, você vai escanear aquela pergunta, uma leitura mais detalhada, já com foco na resposta. Então, nessa parte, você já sabe, uma vez onde que está cada tópico do texto, e você vai então ali fazer uma leitura mais cuidadosa para ter certeza de que você não vai errar a resposta. Ok? Fechou? Então, essa é a minha primeira dica para você quando nós estamos falando de interpretação de texto e sucesso ali para suas provas, para o vestibular e para o Enem. Então, olha lá, próxima dica, próximo passo que você vai encontrar no seu simulado e que nós estamos aprendendo agora também no primeiro bimestre. É o famoso Simple Present. Isso mesmo, esse é o primeiro passo, né, dentro ali do estudo da língua inglesa. Depois que você aprendeu as técnicas de leitura, é muito importante você estudar também tópicos gramaticais. Aí você deve estar me perguntando, mas teacher, cai gramática nas provas do Enem? Não necessariamente, não cai gramática, mas quão importante é a gramática para o Enem? Para que você tenha fluência na leitura, é extremamente necessário você conseguir entender qual é o tempo verbal. Será que é uma história que está no passado? Será que está falando de rotina? Será que está falando de planos para o futuro? Quando você entende a estrutura gramatical, isso ajuda demais na sua fluência, ok? Você já tem uma ideia do texto muito mais profunda do que simplesmente trabalhando apenas com os cognatos e vocabulários soltos. Então, hoje eu também trouxe para vocês a importância da gramática Simple Present dentro da sua prova de vestibular e da prova do Enem. Então, olha só, como o nome já diz, Simple Present, presente simples. Em quais circunstâncias eu vou usar este tempo verbal? Rotina. Então, se eu estou falando de algo costumeiro, um hábito, ações repetidas, eu vou usar o Simple Present, ok? Conforme o exemplo, nós temos ali, she eats breakfast every day. Nós temos ali o everyday, frequência, todos os dias. Isso é um hábito, isso é uma rotina. Olha ali a estrutura, ó, she eats. Então, eu vou explicar daqui a pouquinho, né, essa parte mais teórica de como formar e como conjugar o verbo no presente. Mas aqui, ó, nós estamos vendo rotina, everyday. Olha só, outra situação em que eu devo usar o Simple Present, ações ou eventos futuros. Nossa, teacher, mas se é Simple Present, o que tem a ver futuro? Por exemplo, class starts at 7 p.m. A aula começa às 7 da noite. Então, é o evento futuro, mas a estrutura está no Simple Present. Class starts. Ok? Uma outra situação em que eu reconheço o Simple Present é quando eu estou falando de fatos gerais.
Então, se eu digo the sun rises in the east, o sol nasce no oeste. Então, é o quê? Um fato geral, uma informação de cunho geral. Então, óbvio, né? Aquela coisa óbvia. Também uso o presente. Ainda assim, temos manchetes, sabe aquelas headlines de notícias? Elas também vêm no presente normalmente. Então, se você vê lá, Brazil wins Copa America title. Então, isso significa que o Brasil vence o título da Copa América. Isso também está no presente. E ainda temos uma narrativa. After that, the TV turns off and the kids start crying. Então, e depois disso, a TV desliga e as crianças começam a chorar. E ainda assim temos conversa formal. Sabe, no casamento, quando você está ali no momento da celebração e ouve aquela famosa frase: I now pronounce you husband and wife. Eu agora os declaro marido e mulher. Então, pessoal, a teacher trouxe aqui para vocês de uma forma bem sucinta e bem prática. Anota, tira a foto aí da tela, faz suas, né? Usa aí os seus letterings. Eu não sei o seu jeitinho de estudar, mas você tem o seu jeitinho de estudar. Aproveita, anota, tira foto da tela. Pega essas dicas que elas estão assim de forma bem sucinta e bem simples para você entender então o uso do simple present. Ok? Fechou? Mas vamos lá. Quando a gente está falando de estrutura, como que eu formo o simple present? Ah, pessoal, aí eu digo para você, a língua inglesa é muito fácil. É muito mais fácil do que o português. Por quê, teacher? Como assim? Gente, olha o exemplo que eu trouxe para vocês e vocês vão ver que é muito mais fácil do que a língua portuguesa. Eu trouxe aqui o exemplo com o verbo to play, que é o verbo jogar ou tocar. Então, olha lá. I play, you play. Vocês viram que é igual? Olha no português. Eu jogo, tu jogas. Poxa, já mudou tudo. E no inglês não, é a mesma coisa para quase todas as pessoas. Então, quando eu digo I play, é a mesma coisa, né? O verbo não vai mudar na conjugação. You play. Você joga. Aí eu tenho destacado ali para você o he, o she e o it. Vocês viram o S? Plays. Porque para as pessoas de he, she, it, existe a regra do S ou ES, que você deve usar para conjugar o verbo no presente simples para a terceira pessoa do singular. Temos ainda we play, you play and they play. Então, se eu quero dizer eu jogo futebol, I play soccer. Se eu quero dizer que você joga futebol, o que vai mudar? Somente a pessoa. You play soccer. Ou ainda, nós jogamos futebol. We play soccer. Eles ou elas, que é a mesma pessoa, they. They play soccer. Eles jogam futebol. Viu que não muda? E isso serve para quase todos os verbos, com exceção do verbo to be. E se eu quiser formar uma frase negativa, temos ali também um exemplo. Don't. Don't é o auxiliar negativo dentro do simple present. I don't play, you don't play. We don't play, they don't play. Lembrando das exceções he, she, it. A terceira pessoa do singular, doesn't. Doesn't. She doesn't play. He doesn't play. It doesn't play. Então, a gente está vendo ali doesn't como não no presente simples, ok? E nesse caso também você percebeu que tira o S do verbo, né? Então, você já tem o auxiliar doesn't, então você não precisa falar he doesn't plays. He doesn't play. E como eu faço uma pergunta? Olha lá os auxiliares, o inglês, ele usa de auxiliares, faz uso de auxiliares para indicar ao ouvinte ou ao leitor que aquilo é uma pergunta. Diferente da língua inglesa, que a gente simplesmente usa de entonação ou ponto de interrogação. Na língua inglesa é um pouco diferente, a gente usa auxiliares. E o auxiliar do e does indicam a forma de pergunta no presente. Do you play? Do we play? Do they play? E para as pessoas de he, she, it,
Does she play? Does he play? Does he play? Ok? Então, nós vimos aqui a estrutura para você formar uma frase afirmativa, negativa e interrogativa no simple present. Ok, pessoal? E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu ainda quero destacar com você algo muito importante que você também está aprendendo este bimestre, que são os frequency adverbs. E por que nós trazemos os frequency adverbs? Lembra que a teacher falou para vocês que toda vez que falamos em simple present, estamos falando de rotina, de hábitos. Portanto, frequency adverbs você vai encontrar quando estamos falando de rotina, de hábitos. Então, ali nós temos todos esses frequency adverbs: always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely and never, para expressar frequência. Agora, como eu uso esses advérbios de frequência dentro da minha frase? Vem comigo, vamos lá! Tá comigo aí? Tá fazendo a sua anotação? Tá printando a tela? Aproveita, vamos embora! Pergunta: How often do you exercise? How often? É uma pergunta para o ouvinte com qual frequência. Qual a frequência que você se exercita? E aí vem o uso do frequency adverb. Vocês reparam ali, ó, I usually exercise 3 times a week. Então, você vai encontrar o seu advérbio de frequência logo após ali o sujeito, I usually. I never. I always. I occasionally. I rarely. Ok? Com exceção do sometimes, que normalmente vem no início da frase. Sometimes I exercise. Ok? Ou I exercise sometimes. Combinado? Então, a pergunta para você expressar frequência é how often? How often does he travel for business? He never travels for business. Olha lá, mais uma vez, o uso do advérbio de frequência logo após o sujeito. He never travels. Olha a conjugação do verbo. He never travels. Lembra he, she, it. Terceira pessoa do singular, o uso do S. Fechou, pessoal? Então, olha só. Como que tudo isso você vai encontrar dentro da prova do Enem? Você vai encontrar o Simple Present na prova do Enem, na sua prova bimestral e no vestibular que você for fazer dentro dos textos, ok? Ou, dependendo do vestibular que você for fazer também, as perguntas são gramaticais. Então, nós temos ali o uso do Simple Present para compreensão de texto e o uso do Simple Present como questão de vestibular. Ok? Fica a dica para vocês. Estou à disposição se você tiver alguma pergunta. Pode escrever aí, pode participar que nós vamos responder vocês. Combinado? Então, ó, meu desejo é que vocês façam um excelente simulado, prestando atenção nessas dicas de reading tips, né? Que é a sequência da leitura, simple present and frequency adverbs. E aí a gente volta para a correção dessas questões que eu tenho certeza que vai dar bom. Alrighty? So thank you very much and see you. Bye bye everyone.